Vamos imaginar que você está numa praia olhando o mar, um lençol azul de cetim. Vê ainda algumas pequenas ondas e sua espuma. Mas será isso o oceano? Não. Nele, aquilo que não está visível é o que conta. Correntes submarinas arrastam seres vivos, correntezas provocam redemoinhos, o fundo do mar fervilha de criaturas, marés vêm e vão, trazendo e levando coisas. A história cabe como uma luva nessa imagem. Por vezes, o que vemos na superfície dos fatos, únicos e espetaculares, proclamação da independência, abolição da escravidão, encobre um mundo invisível feito de milhões de personagens anônimos, pequenos gestos repetitivos, objetos do cotidiano que esquecemos. A superfície lisa encobre movimentos profundos que ajudam a compreender o passado. Olá, amigos do Livrado, sejam bem-vindos a mais uma entrevista. Nossa convidada de hoje é ninguém menos que a querida Mari Del Priore. Tudo bem, Mari? Coisa boa te conhecer, coisa boa estar aqui e a gente poder falar de história, maravilha. Muito legal. A gente vai mediar uma mesa com a Mari aqui na Flicaixa daqui a pouquinho, às 7 horas. E estamos aqui para falar hoje sobre essa tetralogia que a Mari está lançando pela Leia, que é aqui o primeiro volume, História da Gente Brasileira, o primeiro volume Colônia, segundo volume Império, e agora que acabou de lançar o República, que é o terceiro volume, né? Então, Mari, muito legal você receber a gente aqui, obrigado. Queria primeiro começar contextualizando assim sobre o seu trabalho, né? Você tem você tem se debruçado sobre a história do Brasil como acho que ninguém outro tem feito atualmente, assim. Você tem feito um trabalho extenso sobre que abrange toda a história do Brasil, que é uma coisa de fôlego incrível, assim. Só que o lado negativo disso é que você acaba conhecendo o Brasil muito intimamente, né? Minha primeira pergunta é justamente essa: um historiador que trabalha com a história do Brasil, de onde que ele tira forças para continuar vivendo? Pois primeiro que eu acho que é um trabalho movido por paixão pura, né? Eu acho que os historiadores, esse ofício da história, essa cozinha da história, porque é disso que se trata. É você ir lá para os arquivos, cavar os documentos, conversar com os mortos, achar alguma coisa interessante, levar para interpretar, para pensar, para relacionar. Então, realmente é um trabalho, eu diria, amoroso, é uma espécie de sedução de parte a parte. O documento te atrai, você atrai o documento e as coisas vão se combinando. É interessante que quanto mais a gente olha para trás, né, para tentar se compreender, eu digo sempre, tem esse bordão que nós jamais saberíamos quem somos se não soubermos quem fomos. A gente se depara com um país realmente extremamente violento. Quer dizer, violento desde o início. Eu não vou cair na velha armadilha de falar da escravidão, mesmo porque eu acho que nós tivemos escravidões no plural, com singularidades, com comportamentos muito diversos e, sobretudo, uma grande mobilidade social até de descendentes de escravos no Brasil. Mas eu falo da violência mesmo, dessa violência que envolve, por exemplo, as revoltas regenciais, que foram de uma brutalidade, né? Eu cito uma incrível, né? Por exemplo, tem um episódio do indivíduo que abre a barriga do inimigo, coloca um porco vivo, costura. Então, se a gente olha para trás, a gente realmente se depara com um país extremamente cruel, com demandas muito diversas. Isso é uma coisa também que me impressiona muito nesse nosso Brasil, é que nós vivemos em Brasis, né? O norte nada tem a ver com o sul, o centro nada tem a ver com o litoral, são culturas diferentes, a mestiçagem se deu de forma diferenciada, os hábitos, a forma de se relacionar, de receber o novo ou de lidar com a permanência, com o antigo. Então, tudo isso eu acho que é extremamente fascinante e aparece justamente quando a gente se debruça sobre essas questões, a violência toda do nosso país. Quando a gente pega a República Velha, a gente esquece, por exemplo, que a Revolução Federalista no Rio Grande do Sul, ela cortava cabeças, né? Ela degolava exatamente como degolam. A gente vê aí ISIS degolando no Oriente Médio, que os caras se ajoelhavam para morrer. O contestado também foi um massacre, né? Fala-se em 10 mil mortos, 30 mil mortos, ninguém sabe exatamente. Às vezes, na mais banal disputa eleitoral, eu estou pensando aqui, por exemplo, numa disputa que tem no início do século entre Hermes da Fonseca e o Rui Barbosa,
A cidade de Salvador veio abaixo, né? Ela foi canhoneada. Acabaram, inclusive, com prédios históricos da maior importância, a biblioteca, os antigos prédios que ali estavam. O Pedro Calmon, quem conta, ele tinha 9 anos, estava na lucarna da casa assistindo aquilo. As pessoas se pegaram na rua, né? Policiais militares com policiais federais se mataram, os corpos vieram dar nas praias, ninguém sabe quantas pessoas morreram. Então, é como se, olhando para trás, nós tivéssemos naturalizado essa violência. Hoje, quando ouvimos sucessivamente, eu acho que aí é a sua pergunta, né? Como é que a gente vive hoje? A gente vê a violência, enfim, contra tudo, mulheres, crianças, velhos, minorias, né? A gente não se dá conta do passado violento que nós tivemos. Ao mesmo tempo, como você se debruça aí sobre essa história, você tem também assim, uma visão, um ponto de vista privilegiado sobre os rumos do país. Assim, né? E a gente vê hoje essa crise, que tanto é uma crise econômica, como também é uma crise política, como também é uma crise do próprio sistema político-social que a gente está vivendo hoje. Assim. Como que o historiador olha para isso? Né? Como que você, como pesquisadora, olha para isso e vislumbra, assim, o que se vislumbra no horizonte do Brasil? Olha, uma das coisas que me impressionou, porque trata-se de uma tetralogia e o 4º volume vai de 64 a 2000, né, uma das coisas que me impressionou foi tentar entender o que aconteceu nesses últimos 40, 50 anos do século XX, para tentar pensar como é que nós estamos reagindo hoje, né? E aí, de fato, eu tive que olhar muita coisa. Quer dizer, primeiro, dentro da universidade, é uma revisão total sobre o período da ditadura. Ele é visto como um momento de um golpe civil e militar, e há inúmeros estudos, isso foi uma coisa que me surpreendeu, sobre a adesão da população brasileira ao regime militar. Uma adesão que não apenas tomou a forma das marchas, né, da família, tomou a forma, por exemplo, de inúmeras cartas que eram escritas para a Arena, né, quando a Arena se dissolveu, dizendo: continuem, queremos vocês aí, viva o governo militar. É um período de um crescimento econômico impressionante, né? O Brasil crescia quase que 10% ao ano, multiplicaram-se as comunicações, ganhamos hidrelétricas, estradas, houve um investimento enorme na educação, os números são assustadores, né? Acho que nunca tivemos nada parecido. Por exemplo, no pós-graduação foram criadas o nosso pós-graduação cresceu mais de 1.400%. Então, os números são impressionantes quando a gente olha para esse momento. E o que eu fiz nesse livro, Yuri? Eu resolvi entrevistar pessoas do povo, gente anônima. Quantos anos você tinha, o que você estava fazendo, o que seus pais faziam. E a sensação que eu tenho é que, primeiro, para a grande massa do povo brasileiro, classe média notadamente, se houve uma revolução ou se houve um golpe, tanto faz. Todos estavam extremamente felizes por estar consumindo, por estar vendo a sua vida mudar, por ter acesso à geladeira, televisão, calça leves. Teve um cara que, clássico, meu pai foi construir a Transamazônica, voltava para o Ceará, eles moravam numa cidadezinha do interior, trazendo calça leves para mim. Quer dizer, você vê que a questão do consumo, o impacto do consumo na vida dessas pessoas é assustador. Então, consumo, lazer, a partir dos anos 60 e 70, existe essa palavra no Brasil. Você tem uma industrialização muito forte, férias, 13º lazer. Então todo mundo sai de férias, se multiplicam os campings, clubes, as praias começam que em 30, 40, ninguém ia à praia no Nordeste. A partir de 60, 70, todo mundo vai para a praia, você tem os carros, a indústria automobilística bombando, todo mundo circulando de automóvel. Como se não bastasse, toda uma preocupação muito hedonista, é o corpo, é o esporte, é o sol, é o surf, tudo isso vai mudando. E onde é que está a cabeça das pessoas? Aí eu fui para as pesquisas, porque é um momento também, como tem muito produto novo sendo lançado, os grandes institutos de pesquisa estão perguntando quem é o jovem que está ali com 20 anos, 20 e poucos anos, em 85. Você sabe qual é o nível de interesse que esse jovem tem por política? Sabe quantos % se interessam por política? Nem quero imaginar. Não quer imaginar? Vou te dizer, você vai cair dessa cadeira 5%. 5%. Né? Então as pessoas, elas querem comprar carro, elas querem comprar prancha, elas querem se dar bem na vida. Depois dos anos 90 você tem os IUPs. É importante lembrar que
o regime civil e militar, vamos chamá-lo assim, ele vai bombar no sentido de criar empregos que vão dar aos pais desses jovens uma situação que eles não tinham, porque é o momento da criação de todas as grandes estatais, isso gerou emprego para burro, é o momento da criação do mercado de capitais que fez fortunas da noite para o dia, é o momento da industrialização do Brasil. Então tudo isso aportou dinheiro a uma classe média e longe de fazer com que, a despeito da educação, que CNPq, CAPES, tudo isso é criado nesse momento, Embrafilme, cuidados com o teatro nacional, tudo isso é criado nesse momento. E é curioso porque ao invés das pessoas adquirirem aquilo que nós chamaríamos de um sentimento republicano, cidadania, não. Elas estão absolutamente focadas em consumir. Então, o que isso nos ensina para hoje? Isso nos ensina que quem está preocupado com política ou com o que vai acontecer em 2018 somos nós aqui, né? Porque o grosso das pessoas elas continuam exatamente nessa chave, né? Vamos ver, não estou muito interessado, política não me interessa. Eu dou muita aula no pós-graduação para jovens professores, né? Professores que estão aí em salas de aula, com jovens que vão votar ou que estão começando a votar. A última coisa na qual eles querem ouvir falar é a política. Então, o mundo, eu diria até que para essa geração millennium, o celular, a internet, o computador, que curiosamente ajuda a desconstruir isso que foi assunto de tantos livros meus, que é a intimidade, a privacidade. Hoje as pessoas não têm mais, estão nuas no celular, todo mundo sabe da vida de todo mundo, está no Facebook, quer dizer, não há mais intimidade ou privacidade. A última coisa que importa para essas pessoas realmente é a questão política. Então eu acho que vai ser uma grande caixa de surpresa, né? Eu acho que o voto para analfabetos também, que foi facultado no governo Sarney, impactou uma massa de brasileiros para quem votar continua, como dizem os sociólogos, naquele jogo que eles chamam de familismo amoral. Quer dizer, eu te dou alguma coisa, você me dá alguma coisa em troca. A gente vê isso sobretudo nas comunidades muito pobres no Rio de Janeiro, onde as milícias, os traficantes, dão as cartas das eleições. O curral eleitoral. Né? Total, quer dizer, deixamos de ter os coronéis do início da República para termos hoje os currais eleitorais. Entendi. Então é engraçado, você estava falando que, você falou assim, um pouco importa, né? Se foi ditadura, se foi para as pessoas. Para as pessoas, se foi civil, militar. E justamente isso tá agora com essa polarização das opiniões aí que a gente vê, sobretudo nas redes sociais. A gente está vivendo essa era que as pessoas estão chamando de era da pós-verdade, né? Esse tema agora está muito na moda e o trabalho da história, né? O trabalho do historiador aí, o que já foi produzido agora, em grande parte não só está sendo reinterpretado, como está recebendo tipo acusações assim sobre a legitimidade do trabalho do historiador, né? Pois é, isso que se chama, né, de história do tempo presente, eu acho uma faca de dois legumes, né? Foi bastante discutido na Unbox, inclusive. A moda, é pena que nós estamos sempre importando modismos europeus. A história do tempo presente, ela surge na Europa, na França notadamente, momento em que os historiadores começam a repensar a questão do colaboracionismo francês durante a Segunda Guerra Mundial. Não, antigamente os bandidos eram só os alemães que toparam tudo, adoravam Hitler. Não. Agora vamos olhar aqui na França, né? Porque como dizem alguns historiadores, todo francês foi colaboracionista, por razões diferentes. Um porque queria o apartamento do judeu, que era vizinho em cima, o outro que era anticomunista ferrenho, e o terceiro porque gostava de Hitler. Mas todo mundo tinha uma boa razão para colaborar. E essa coisa do colaboracionismo deu realmente trabalhos muito interessantes e foi traduzido aqui no Brasil essa própria vontade de desconstruir o regime militar, o golpe militar, vem daí, nasce daí. Agora, quando você aproxima muito a história, Yuri, você não tem tempo para pensar, tempo para recuar, eu acho que você cai no achismo, né? Teve inclusive uma professora lá na Unbox que disse, olha, é a história em caixinhas, é o que eu penso, é o que o Yuri pensa, é o que o João pensa, a Maria pensa. E aí eu acho que realmente as pessoas não gostam, né? Não é à toa que hoje o que se discute, o que atrai mais, digamos, o grande público,
É a história dos mitos brasileiros, quem foi Dom Pedro I, né, se Leopoldina ajudou não a proclamar a emancipação do Brasil. Se aquela quer dizer, era aquela devassa que falava. exatamente, dava para baixo que chuchu na serra, quer dizer, a coisa acaba ficando, voltando-se contra o trabalho de pesquisa e o trabalho denso que estava sendo feito por muitos historiadores. Uhum. E aí entra também o seu trabalho, que é um trabalho que, para além dessas histórias das cortes, é a história, como você falou, da intimidade das pessoas, enfim. E você lançou um livro que é super interessante, que é aquela história Conversa de Mulheres, que até acho que foi o livro que mais teve uma repercussão imediata, assim. E falei com os meus leitores que eu ia falar com você, enfim. E eles pediram para perguntar para você justamente sobre essa questão de você ser uma historiadora mulher e ter que se confrontar com uma perspectiva documental histórica majoritariamente feita por homens, né? Como é que você, quais são os desafios que você viu e sentiu na hora de fazer o trabalho, né? Como é que você enxerga? Esse livro nasceu de 10 anos de colaboração com o Estado de São Paulo. Eu fui cronista do Estado durante muito tempo, até compartilho o espaço com a grande, imensa Raquel de Queiroz, que para mim foi uma honra enorme. O que acontecia ali? Ali eu ouvia o leitor. Ali você você quando escreve para jornal, você meio que fica atento ao que está rolando, o que está interessando ao leitor, e daí uma série de temas que eram ali abordados, eu diria bastante ligados aos fatos da contemporaneidade. Eu misturei isso depois com história. Você tem razão quando você diz que há muito homem escrevendo sobre as mulheres, mas se a gente garimpar, e eu não fiz isso para aquele livro, mas fiz para outros, esse terceiro volume, por exemplo, sobre a República, que é tudo feito em cima de memorialistas, é fantástico o número de mulheres memorialistas que a gente tem falando sobre os assuntos mais diversos, quer dizer, desde participação na Segunda Guerra Mundial, a participação das mulheres importantíssima na Revolução Constitucionalista de 32 em São Paulo, mulheres falando da chegada da sua primeira menstruação, do seu primeiro filho, mulheres que são mortas pelo marido e essa morte é assistida pelo filho, o caso dos Zélios do Rego, que vai de gatinhas até a porta do quarto, né, dos pais para ver a mãe ali ensanguentada no chão, assassinada. Enfim, você tem vozes de mulheres nas memorialistas que eu acho que dão para o historiador um caminho novo, porque não só você identifica quem é aquela pessoa, onde ela nasceu, qual era o contexto familiar dela, o momento histórico que ela vivia, mas ela abre uma janela também para o tempo, né? O que estava acontecendo naquele momento que a marcou tão profundamente e que ela vai trazer para dentro das suas memórias. Então tem sim muita documentação. Eu não trabalho com história de gênero, muito pelo contrário, eu gosto de relacionar as mulheres com o mundo em que elas vivem, com os homens, com as crianças, com outras mulheres, enfim. Eu acho só que tem um tema que ainda não foi abordado pela historiografia, que é da maior importância, que é o tema da violência da mulher contra a mulher, né? Porque nós falamos muito de vitimização das mulheres, sabemos que as mulheres no Brasil elas são realmente alvo de uma violência infernal, mas a gente esquece de falar da violência das mulheres contra as mulheres, e as mulheres que seguem o teu programa sabem disso muito bem. Interessante. Por último, para terminar, vi uma vez você mencionou em uma entrevista que eu vi, você estava falando que você estava meio fachada desse ambiente acadêmico e resolveu começar a querer escrever para o grande público, né? Como é que foi essa transição para você? Como é que é escrever um livro de história para o público, né? Como que você enxerga, né, esse filão aí, né? Porque é algo das mais importante para não ficar na mão só da academia, né? Que as pessoas precisam, acho que, ser donas da história, né? Da própria história. E ao mesmo tempo parece ser um trabalho que poucos estão dispostos a fazer, né? É verdade, Yuri. Eu primeiro achava... Eu saí da Universidade de São Paulo, saí por livre espontânea vontade. Eu acho que a Universidade Brasileira está cada vez mais isolada. É uma torre de marfim. Eu acho que essas greves que acabam prejudicando muitos alunos e que ignoram que todos os governos dos últimos anos... É a segunda verba, depois da Previdência, é a verba para a educação. Quer dizer, ignorar isso, eu acho que é um desrespeito, é uma falta de cidadania. Então, se isso está sendo mal gerido, é um outro problema. Mas nós temos, sim, verba para a educação no Brasil, que não justifica, né, essas universidades paradas o tempo todo. Então, aquilo tudo me incomodava e eu sempre gostei muito de escrever.
e eu sempre tive muita facilidade de ir para o exterior, e lá fora eu via todo mundo lendo livro de história. Eu dizia, por que as pessoas no Brasil não vão ler livro de história também? É uma coisa tão interessante, e ao contrário de alguns colegas meus que acham que brasileiro não gosta de história, eu acho que ao contrário, os brasileiros adoram história. Eu vendo muito livro, e as pessoas leem muito livro de história e gostam, haja visto os livros que os jornalistas escrevem e vendem, né? São verdadeiros blockbusters. Laurentino Gomes, por exemplo, que é um jornalista que escreveu um livro de divulgação histórica. Exatamente, que deu certo, né? E eu disse, bom, mas então nós historiadores devemos estar fazendo isso, porque fazemos com amor, fazemos com carinho, conhecemos a cozinha da história, e foi o que me fez decidir sair da USP. Foi uma decisão, foi um projeto de vida. Eu, na época, bati de porta em porta, comecei com as biografias históricas, que foram todas premiadas, eu ganhei prêmio por todas elas, e aí fui me animando, porque eu comecei a perceber o retorno que o público me dava, né? De como as pessoas se interessavam, de como elas compravam livros, de como elas me escreviam, de como o blog estava cheio de gente que participava. E aí continuei, como eu gosto muito de escrever, gosto mesmo. Para mim não é só transpor as informações de história. Você pode observar todos os meus livros, eles têm títulos sugestivos, os subcapítulos os títulos são bem pensados. Eu quero que o leitor se sinta convidado a ler meu livro como ele leria um livro de literatura. Legal. Acho que era mais ou menos isso. A gente queria agradecer mais uma vez. Imagina, Yuri, grande prazer. Joia, obrigado. A gente fica por aqui então. Espero que vocês tenham gostado da entrevista. A gente volta aí numa próxima entrevista. Até mais, galera, e tchau. Tchau, gente.